Significa pastor, amém? Em hebraico, Roe. E a nossa Roa, a sua esposa. Muito obrigado pelo convite. O tema do capítulo 19 e o versículo 15. Uma coisa muito importante, esse congresso de escatologia. Eu fico feliz porque congresso de escatologia não é para qualquer igreja, é para a igreja que se alimenta da palavra. Escatologia, irmãos, não é uma coisa assim agradável de se ouvir, não é. Escatologia é um negócio enigmático. Louvado é Deus. Então, uma igreja que coloca uma conferência de escatologia é porque gosta da palavra. Oh, maravilha, glória, vamos trabalhar, amém? Aleluia. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, conforme o nosso Roe. Saía da sua boca uma espada afiada, para com esta espada ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sentai-vos, queridos, na coxa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ser reconhecido, você tem de pagar preço. Eu não sei onde estava a cabeça, pastor André, do compositor daquela música, quando ele diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não sei o que é que ele sentiu para escrever essa frase, porque Mateus capítulo 5, versículo 16 está escrito assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no... A Bíblia está dizendo para que Deus, nós vamos glorificar, pastor André, cada ação sua, nós vamos dizer graças a Deus. O pastor André fez isso, graças a Deus os obreiros fizeram isso, graças a Deus a pastora Alessandra fez aquilo. Então a Bíblia está dizendo que as nossas ações, Deus será glorificado. Tudo que você fizer de bom, o nome do Senhor será glorificado. E quando eu ouço, até Jesus, para ser pastor André, que muito conhece, meu pastor conhece muito dos vernáculos, conhece muito do grego, conhece muito do hebraico. Jesus, em instância nenhuma no Antigo Testamento, é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ele ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele teve que pagar um preço para ser reconhecido. Escute aqui, no nosso original existe Elohá, Elohim, Melech, Melequim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu falo do Elohá, Elohim, Melech, Melequim, eu quero dizer que até Jesus, para receber esse título, ele teve que pagar um preço. No livro de Salmos, no capítulo 24, Jesus, quando ele chega nos céus, ele diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para entrar o Rei da Glória. Lá dentro uma voz pergunta, porque não sabia quem era: quem é o Rei da Glória? Ele se identifica. Se Jesus já fosse Rei da Glória no Antigo Testamento, ele não perguntava. Concorda comigo? Pela segunda vez Jesus diz: abri, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas, vossas cabeças, abre, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Outra voz, mais uma vez: quem é este? E fala assim: quem é este? Aí ele diz: o Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor dos Exércitos eu conheço. Eu já batalhei contra demônios com o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ser Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele teve que pagar um preço. E quando ele bateu na porta no capítulo 24 de Salmos, foi indagado: quem é o Rei da Glória? Ele disse: o Senhor dos Exércitos, lembra? O anjo disse: lembrei, o Senhor dos Exércitos. É ele, o Rei da Glória. E quando eu olho para esse Rei da Glória, Jesus no Antigo Testamento era Senhor dos Exércitos. Embora alguns nomes atribuídos a ele era o anjo do Senhor. Jesus é chamado, se você conferir no Salmos capítulo 24, você vai encontrar lá. Pastor André, que é bom de Bíblia, aqui não tem que vir qualquer pregador não, porque senão sai daqui chutado. O pastor aqui é brabo na teologia. Pregar aqui tem que ter responsabilidade. Falar uma abobrinha aqui, no outro dia ele vai botar lá no Face: o que tu entregou
qualquer pregação, eu não como. Querido, escuta aqui. Jesus no Antigo Testamento era chamado de anjo do Senhor ou o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor dos Exércitos batalhou, cada batalha ele ganhou uma patente. E a maior patente, pastor André, que ele precisava era de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tinha que vencer algo que homem nenhum venceu: a morte. Todos aqueles que morreram antes, que foram ressuscitados, mas chegou um dia e morreu de novo. Mas o Adonai, como ele é chamado no grego, o Elohim, como ele é chamado no hebreu, o Melech, como ele aqui, Rei dos Reis, como é chamado em hebraico, esse venceu a morte, desceu as regiões mais baixas e tomou sobre as suas mãos a soberania que o diabo tinha no inferno. A igreja está de pé porque ele teve que batalhar para ter um novo título de Senhor dos Exércitos. Ele passou a ser Rei dos Reis. Um dia os discípulos disseram assim: Senhor, nos fala sobre quando acontecerão todas estas coisas, que o Senhor vai voltar para arrebatar a igreja. Jesus disse: nem eu, nem os anjos, somente o Pai. Quando Jesus disse nem eu, nem os anjos, somente o Pai, ele ainda não era Rei dos Reis. Para ele saber, Jesus sabe quando ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Hoje ele sabe. Ele não sabia antes, porque ele não era Rei dos Reis, ele não era Senhor dos Senhores. Quando Jesus, queridos, morreu, ressuscitou, tomou a chave da mão do diabo, tomou a chave da morte, o poderio que ele tinha sobre as nossas vidas. Aí Jesus agora sobe. Quando ele desce, ele diz para os discípulos: ei, agora é lhe dado, foi lhe dado, o Pai foi lhe dado todo o poder no céu. Sai, Satanás, e ele agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome da igreja que vai arrebatar esta igreja em breve, para nós estarmos lá na glória. Agora nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Jesus teve que batalhar para receber o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é um juiz não para julgar, mas ele é um juiz executor. Na Bíblia, no livro de Apocalipse, Jesus não é juiz para julgar. Se você estudar o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 18, eu faço essa conferência com vocês. Se vocês estudarem o capítulo 18, vocês vão ver que Jesus não é juiz para julgar. Ele é juiz para executar. O Pai manda e ele obedece. Estão entendendo? Porque Jesus é o dono da igreja, pastor Alessandra. Como dono da igreja, se ele fosse julgar a igreja, o amor que ele tem pela igreja é grande. Então o julgamento é do Pai. E eu te conto na palavra. Quando o arrebatamento, Deus vai entregar na mão do Filho. O arrebatamento não, já entregou. Todo o poder já foi entregue, nos céus e na terra. O arrebatamento que essa igreja está aqui cultuando hoje, mas entrega essa igreja aqui, não vai estar mais nesse lugar, que ninguém vai encontrar a pastora André aqui, ninguém vai encontrar a pastora Alessandra aqui. Poderia estar fazendo muitos eventos para atrair multidões, não estou fazendo evento para ensinar o povo e para o céu. Isso é responsabilidade da palavra. Para ser teologia da igreja é responsabilidade em ensinar a igreja que ela tem um dono, que estamos passando aqui um tempo, mas um dia seremos arrebatados, vamos sair dessa terra. Igreja que tem responsabilidade na palavra é que faz esses tipos de conferência. E quando eu olho para isso aqui, Deus, o grande juiz, eu quero pregar, Jesus, eu quero falar de escatologia. Eu quero falar de escatologia. Quando eu olho para a palavra, no livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 34, Jesus olhou para o povo e disse: não pensem vocês que vim trazer paz. Ele foi logo direto: eu vim trazer espada. Por favor, confere aí em suas Bíblias. Eu estou tentando fugir. Eu estou querendo ministrar uma palestra, não uma pregação. Há uma diferença na nossa homilética para a homilia de homilética. Há uma diferença. E eu estou tentando palestrar, não estou conseguindo. Eu sei lá o que Deus quer fazer. Mas quando eu olho para o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim: ó,
Eu vim trazer aqui distinção entre nora e sogra. Por isso que tem umas sogras que não gostam de nora. Observe aí, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 34. Observe aí para você ver se Jesus não fala isso. Observe isso aí. Está entendendo? Está vendo você mesmo que algumas sogras não gostam de nora? Tem alguém aqui, irmão, que alguma sogra aqui, se ela tivesse, eita, não levanta a mão, não, irmão, não se entrega, não, irmão, não se renda, não, irmão, fica na sua que ninguém te mexe. Amém? Queridos, olha só a palavra. Quando Jesus disse que veio trazer a espada, Jesus estava dizendo que para que haja um julgamento justo, vai haver cortes. É por isso que fala tremendamente. Jesus fala, eu não vim trazer paz. Aí nós olhamos para a Bíblia e dizemos assim, mas Jesus não veio trazer paz? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Não. Jesus, ele veio executar. Tudo que Jesus fez, ele veio como um executor. Ele diz assim, o meu pai trabalhou, eu estou aqui trabalhando. Ele era um executor. Tudo de Jesus era complementar ao que o pai havia feito. Aleluia. E quando ele veio a esta terra, nos seus 3 anos e 6 meses de ministério, no capítulo 4 de Lucas, eu estava mostrando aqui ao nosso Roê, que o próprio Jesus era respeitado pela multidão, e depois ele terminou de ministrar uma mensagem que ela foi tão violenta, foi tão forte ao coração, que as pessoas que ouviram a mensagem disseram, quando ele terminar de pregar, vamos levar ele para o monte e jogar ele do monte para baixo, vamos matá-lo. As mesmas pessoas que respeitaram Jesus, aplaudiam Jesus, queriam matá-lo depois da sua mensagem. Mas Jesus, ele sempre foi um executor. E olhando para essa leitura que o pastor André, Deus colocou em seu coração, no capítulo 19, versículo 15, estamos falando de um Deus que, ao toque da trombeta, primeiro passo, o maior evento mais esperado pela igreja é o arrebatamento. No que a igreja ser arrebatada, amados do Senhor, eu aprendo uma coisa muito interessante aqui na Bíblia, que ao toque da 7ª trombeta, conforme o capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 15 ao versículo 19, aqui já tem uma semântica, já temos visto aqui uma parábola já explicando como será o arrebatamento da igreja. Depois que a gente sai do capítulo 11, dos versículos 15 ao versículo 19, nós temos agora uma história da mulher e o dragão, que é outra metáfora sobre a igreja lutando contra Satanás e recebendo vitória através de Deus. Mas quando eu olho para o capítulo 14 de Apocalipse, o versículo 14, uma coisa interessante eu aprendo aqui. Eu quero entrar, pastor André, eu não quero sair dessa leitura, porque eu sou contra aquilo que Deus usa o pastor para um tema, aí chega o pregador e diz assim, o pastor me deu um tema, mas Deus mudou tudo. Deus vai fazer confusão na sua igreja? Se ele já chamou o anjo da igreja, já deu um tema, ele vai dar tema outro, diferente? Deus não é provocador de confusão na sua casa. Temos que ter ética para respeitar aquilo que Deus colocou no coração do líder da igreja. Analise se não é uma bagunça. Analise, eu sou seu padrão, te dou uma ordem para você levar uma chave do carro até ali. Outro vai lá e diz assim, não, ele mandou levar até lá. A ordem que ele deu a você foi levar até ali. Se o outro veio, aí queridos, o padrão está errado. Está fazendo bagunça com seus funcionários. Assim é Deus. Como é que Deus vai revelar o pastor André um tema e vai chegar para Remildo e dizer, Remildo, eu estou te dando outro tema? Que é isso? Ele não vai bagunçar. Como é que ele revela o pastor um tema e revela outro pregador outro tema? Espera aí, alguma coisa está errada. O pregador comeu pouca palavra, viu? E está com desculpa. Queridos, quando eu olho para essa palavra, por favor, chega comigo no capítulo 14. No capítulo 14 de Apocalipse, diz assim, eu vou te falar do arrebatamento. Como é o arrebatamento? O capítulo 14, versículo 14, é uma semântica do arrebatamento. Olhei e eis uma nuvem branca, sentada sobre a nuvem branca estava o Filho do Homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tinha na cabeça uma coroa de ouro, na mão ele tinha uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para o Rei dos Reis, dizendo assim, toma a tua foice e serva, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Temos 2 passagens, arrebatamento da igreja e agora a execução dos ímpios. Escuta isso aqui, no capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 16, aqui é uma semântica do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Cristo vai arrebatar a sua igreja e vai levar
para as bodas. Como o noivo não pode ver a noiva se arrumando, Jesus vai estar trabalhando enquanto a igreja vai estar se arrumando para as bodas. Está entendendo? Sabe qual é o trabalho de Jesus? O pau está comendo aqui na terra. Enquanto o noivo está trabalhando, observe, a noiva, é um costume, a noiva não se arruma na frente do noivo, nem tampouco a igreja vai se arrumar na frente do noivo. A igreja vai ser levada, porque a igreja vai receber galardão, porque a igreja está se ataviando, Jesus está trabalhando. Mas como o que Jesus vai fazer? No versículo 17, depois que aquele que estava sentado no trono, que tinha uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, ele ceifou a terra. Aí vem agora aqui, ó. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice, esse mesmo anjo afiada. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Olha para isso, olha para isso. O anjo que tem autoridade sobre o fogo falou com grande voz ao que tinha foice afiada e disse: toma a tua foice afiada, junta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice da terra e vindimou a videira da terra, lançou sobre o grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os pés dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Escuta isso aqui. Quando foi dado o lagar, irmãos, geralmente era um instrumento do tamanho desse altar, suspenso, mais ou menos 80 centímetros, e nas quatro bordas do lagar tinha grandes vasilhas para o que fosse pisado, ou óleo ou suco. As pessoas lavavam os pés, ungiam os pés, colocavam o óleo, depois daquele óleo ele lavava, eram 3 vezes tinha que lavar os pés. Tinha uma madeira que estava assim no lagar, os homens seguravam no lagar e agora pisavam. Outros vinham, traziam os frutos e jogavam. Quando eles pisavam, o lagar ele era afunilado desse tamanho e no meio afunilado. Quando ele descia aquele líquido, caía nos 4 reservatórios nas laterais do lagar. Vocês estão entendendo como é que é o lagar? Lagar é um instrumento do tamanho desse altar. Aqui, ó. Os homens seguravam na madeira e começavam a pisar. Lembra aqueles homens que pisam cacau nas barcaças? Assim era o lagar. A diferença aqui no lagar tinha que sair o suco ou o óleo. E quando a Bíblia diz que aqueles homens pisavam esse lagar da ira de Deus, o que me chama a atenção é que quem pisa nesse lagar, na leitura que Deus deu ao pastor André, é o próprio Jesus. Vamos entender o que é a boca de Jesus. Observe comigo. Ele mesmo vai reger o cetro de ferro e pessoalmente pisar o lagar, o vinho do furor da ira de Deus. Agora, por favor, capítulo 14 de Apocalipse e versículo 20, vamos entender que lagar é esse. Capítulo 19 e o versículo 20, por favor, chega comigo para a gente entender. Observe o que nós já lemos. O lagar foi pisado fora da cidade. Esse lagar que já foi pisado, estamos vendo aqui uma comparação no capítulo 19, versículo 15. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, deu uma ordem a Jesus, além de sair com espada na sua boca para ferir as nações, ele mesmo pisava. A ordem que Deus deu era esmagar a fúria que Deus estava no ser humano. Os frutos ali são o ser humano. Aquelas uvas que estão aqui é ser humano. É uma coisa incrível. Jesus é uma metáfora que não, às vezes buscamos entender. O livro de Apocalipse é um livro muito erudito. Está dizendo que Jesus vai pisar no lagar da ira de Deus. Deus não vai mandar pisar em uva. Uva não fez mal nenhum a Deus. Deus não vai mandar pisar em azeitona. Azeitona não fez nenhum mal a Deus. Para Deus estar furioso, me diga quando é que Deus ficou furioso com alguma fruta? Nenhuma. Deus está furioso com o homem. Jesus vai pisar no homem, naquele que não entendeu que ele é rei. Escuta isso aqui. Quando eu olho o versículo 17, sim, Jesus, quando ele pisou nesse lagar do vinho, do furor de Deus, ele tem no seu nome, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele diz: viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reunir para a grande ceia de Deus,
para que comais carnes dos reis e carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos que livres e escravos, tanto pequenos como grandes. Da prova que aqui é carne humana. Aves do céu, quais são as aves que comem carne? São aves de rapina. Pentilino não come carne. Me diga aí, o nome do passarinho. O nome do passarinho não entendo muito dele. Sabiá. Sofrer, gavião come carne. Gavião come, águia come, coruja come, urubu come, corpo come, nariz come, cancão. Olha, tudo isso aí come carne. A Bíblia está dizendo que qual é o outro carcará? Eu não sei. Dentro da carcará também passa, né? É uma ave, né? Pronto. Tudo isso Deus vai chamar para comer a carne de humanas, carnes humanas. E quando eu olho aqui no versículo 19, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que os sinais de seus feitos diante dela seduziu aqueles que recebiam a marca da besta e eram seus adoradores e suas imagens. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Queridos, escute isso aqui. Quando eu olho para essa parte aqui que o pastor André, Deus colocou em seu coração, aqui estamos falando de um juízo que Jesus, primeiro no capítulo 14, primeiro ele vai arrebatar a sua igreja para que a igreja não sofra os danos que o diabo vai provocar. Pastor André bem entende isso. Sobre a tribulação existem três fontes. Existe o pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré é aquilo que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O meso é aquilo que a igreja vai ser arrebatada dentro da tribulação. O pós é aquilo que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Alguns crentes são pré-tribulacionistas, outros são mesotribulacionistas. Eu, por exemplo, fico muito em cima do muro entre pré e meso. A igreja sair totalmente sem ser, vamos dizer assim, passar por uma prova, eu acredito um pouco meio difícil. A igreja tem que sofrer um pouquinho para ela entender que ela tem um dono. Por exemplo, o Brasil está uma maravilha, mas vocês que têm redes sociais, já observaram que de vez em quando chega nas nossas redes sociais pessoas cortando cabeças de crentes lá no Oriente Médio? Já observaram? Eu agora postei uma coisa na internet que eu fiquei horrorizado. Um monte de cristãos deitados com a cabeça na areia e as pessoas matando, passando a faca em seu pescoço. Lá no Oriente Médio já está acontecendo isso. Aqui no Brasil, longe disso. Por causa do nosso governo democrático, é muito democrático, jamais aconteceria isso. Mas o que eu quero te dizer, queridos, que o homem que não crê em Deus, o homem que negou a Deus, as pessoas que não forem chamadas para o arrebatamento, haverá uma grande tristeza nessa terra. Amados do Senhor, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. O que a Bíblia está dizendo, queridos, quando eu olho para a palavra do Senhor, no livro de Tessalonicenses, eu vejo o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 16, Paulo ensinou uma coisa muito interessante assim, ó. Primeiro ele fala assim: olha, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, porque os que dormem serão chamados, e nós vamos ser chamados depois para nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Mas quando chegamos no versículo 16, eu encontro uma coisa interessante, Paulo dizendo que ao toque da última trombeta haverá o arrebatamento. Quando eu chego no capítulo 11 de Apocalipse, nos versículos 15 a 19, eu vejo Jesus, a última trombeta sendo tocada, e agora João traz uma parábola que a igreja vai ser arrebatada. No que a igreja vai ser arrebatada, enquanto a noiva de Cristo, que a igreja estará lá nos céus, essa igreja que está aqui sofrendo, essa igreja que está aqui cultuando, essa igreja que está passando a semana toda fazendo um seminário de escatologia, essa igreja não vai estar mais aqui, porque quando eu olho no mesmo capítulo 19, é um júbilo nos céus, assim que Deus vence a Babilônia, a grande Babilônia, eu vejo aqui, ó, aleluia, salvação, glória e poder são dadas ao nosso Deus. Quando eu olho para isso aqui, eu olho um Deus que é juiz em todo o livro de Apocalipse. Só para a gente ter uma prova que Deus é juiz, por favor, relaxa
Bebachagá, como diz no hebraico, Bebachagá. Por favor, pegue suas Bíblias no capítulo 18 de Apocalipse. Por favor, Bebachagá, por favor, capítulo 18 e o versículo 5. Observe comigo. Porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, e vai dar em retribuição a tudo que foi feito. Quem é o juiz aqui? Jesus é Deus? Vamos lá, o versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que fez o quê? Foi Jesus o Deus que julgou? Hein? Vamos lá, agora por favor, venha para o 20. Exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Os apóstolos e os profetas que sofreram, a Bíblia está dizendo: vem agora e se alegre, porque Deus já descontou o sofrimento que vocês passaram lá na terra. Dá para entender? Dá para entender? Apóstolos e profetas, isso é porque a Bíblia, pastor André, não tratou a igreja generalizada. Sabe o que tratou? Porque a palavra me diz: bem-aventurado, querido, seu olha para essa palavra. Isso aí, pastor André, é a minha paixão. Quando Jesus fala assim: ó, eis que eu venho sem demora, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Agora, o mais interessante é quando ele diz: o meu galardão. Jesus não diz assim o seu, ele diz: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão de Jesus é vida eterna. A vida eterna ele vai dar a mim e a você. O galardão é eterno. Entenda isso. Você sabe para quê? Esse galardão eterno é para eu e você. Kadosh, eu não sei se vamos falar hebraico, eu não sei se nós vamos falar inglês, eu não sei se vamos falar português, eu só sei que na língua que for, eu vou dizer santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Eu não sei qual é a língua que vai falar, só sei que eu vou falar. Amém? Primeira coisa, a Bíblia me diz uma coisa interessante: quando Deus julga todas estas causas, pastor André, é incrível quando Deus diz assim: minha é a vingança. Quando Deus diz para você não ir atrás de se vingar de ninguém, você não se vingar de ninguém, Deus vai vingar para você. Não é que ele é matador de aluguel de crente, mas ele, se você deixar na mão dele, ele pega. Ou ele salva, ou ele joga no leito. Alguma coisa Deus faz. Queridos, os profetas e os apóstolos pagaram um preço muito alto. Segundo a Bíblia, o último apóstolo a morrer foi o apóstolo Paulo. Se você estudar a história da Bíblia, o último apóstolo foi Paulo. Se você estudar, o único que Deus permitiu pregar em 2 continentes, ele pregou na Ásia e na Europa. Quando ele teve aquela revelação de Lídia, a vendedora de púrpura, e ele partiu para a Macedônia, que hoje é a Grécia, e lá Paulo chegou até a Espanha. Quando eu olho para a palavra, no livro de Coríntios, Paulo diz assim: eu fui apedrejado, passei perigo no mar, passei perigo entre os falsos irmãos, passei perigo entre os patrícios, passei perigo de passei fome, passei frio. E ele diz que tudo isso ele passou por causa de uma coisa: la palavra, como dizem os nossos irmãos espanhóis. La palavra. No que ele passou tudo isso, a Bíblia está dizendo que quando eu morrer, algumas pessoas, pastor André, nos ensinaram que quando nós morrermos, nós vamos esquecer tudo. Engano. Como é que você vai receber galardão sem lembrar por que está recebendo? Como é que você vai receber galardão lá nos céus sem lembrar do porquê está recebendo? Quando eu olho para esse capítulo 18 e o versículo 20, os profetas e os apóstolos já morreram há muitos anos. Deus está dizendo aqui, ó: exultai sobre ela os céus, e vós santos, isso é a igreja, apóstolos, enviados e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A tua causa, lá na grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Aquela grande nação que perverteu e levou muitas outras nações à perversão religiosa, Roma. E tudo isso a
a Bíblia está dizendo que após o arrebatamento da igreja, esse homem com espada afiada sairá dessa espada na sua boca. Aí quando a igreja estará se preparando para as bodas, ele está trabalhando. Glória a Deus. Já viu aquela música? Basta somente esperar. Não, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O que eu olho é que enquanto a igreja, pastor André, está lá nos céus, glorificando, alegre pelo arrebatamento, Jesus está trabalhando aqui na terra. Glória a Deus. Você sabe por que Jesus ainda vem trabalhar nessa terra, irmãos? Porque o meu Jesus, ele é muito misericordioso. É por isso que no livro de Apocalipse eu encontro Jesus como um juiz que executa a ordem do Pai, nunca um juiz que julga. No capítulo 5 de Mateus, quando eu vou olhar lá no capítulo 5, versículo 20, Jesus diz assim: o Pai não julga ninguém, quem julga aqui é o Filho. Ele diz: eu na terra, a ordem é minha. Observe o capítulo 5, versículo 20 de Mateus, ele fala que o Pai ninguém julga. Mas quando você chega no livro de Apocalipse, Jesus não julga ninguém. Estude isso com paciência e parcimônia. Deus é um juiz de todo o livro de Apocalipse. Apenas Jesus é o executor. Jesus sai com a espada afiada. Observe que Jesus no Antigo Testamento é Senhor dos Exércitos. Quem é Senhor dos Exércitos é comandante de batalhas. E ele nunca vai servir para outra coisa senão para aquilo. Observe, querido, como a gente assiste filmes antigos, pessoas que foram para a guerra, observe como elas voltam. Elas não conseguem mais ser as mesmas pessoas. Nos Estados Unidos, eles têm um prejuízo muito grande com homens que vão para a guerra e eles liberam aqueles homens para a vida civil. Aqueles homens ficam malucos. Eles querem ver sangue, eles querem ver morte, eles querem ver armas. Por quê? Porque aquilo ficou na cabeça deles. Jesus como rei, Jesus como Senhor dos Exércitos do Antigo Testamento, ele agora tem uma espada que sai da sua boca. E quando eu olho para esta espada, queridos, a Bíblia não me diz que a espada é apenas uma metáfora. A Bíblia está me dizendo que essa espada fere os reis e as nações. Como se fere os reis e as nações? Ei, escuta aqui. Eu poderia até usar uma semântica dizendo que era queda de políticos. Amém. A igreja ia vibrar. Então estamos vendo no Brasil. A igreja ia vibrar se eu dissesse que a espada que sai da boca de Jesus é execução dos seus políticos. Amém. Jesus também tem seus planos. A nação brasileira, coitada, está muito podre. Deus está permitindo essa lavada que está acontecendo na nação. Deus está permitindo. Mas aqui, Deus está falando literalmente de mortes, de reis, de comandantes, de pessoas grandes e as aves comendo essas carnes. Você sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Escute isso aqui. Todo esse trabalho que está sendo feito nesta igreja, eu quero te explicar uma coisa. Salvação é de graça. Repete comigo: salvação é de graça. A Bíblia diz no capítulo